Paz do Senhor, povo de Deus, quem fala é o pastor Ailton. Hoje nós estamos no 8º dia de jejum e propósito e foi me dado a responsabilidade de falar do capítulo 5 sobre a circuncisão dos filhos de Israel. E eu quero ler do capítulo 5 de Josué, eu quero ler o versículo 2 a seguir, que diz assim: Nesse tempo disse o Senhor a Josué: faz faca de perdeneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de perdeneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibearte Aralote. Foi a esta razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já eram mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até que se acabar toda a gente dos homens de guerra, que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, as quais o tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a seus pais, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidado, toda a nação ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Veja bem que no versículo 2, a parte B aí diz: de novo a circuncidar os filhos de Israel. Observe que, irmãos, que essa era uma maneira de relembrarem por toda a vida que o israelita pertencia exclusivamente a Deus. Foi por isso que Deus pediu que Josué circuncidasse o povo. E a circuncisão era, na realidade, um rito necessário para o povo poder participar dos privilégios e promessa da aliança feita com Abraão e seus descendentes. Nós vimos isso lá em Gênesis 17:14. Até parece que os israelitas deixaram de praticar a circuncisão durante a peregrinação no deserto, mas era necessário antes de entrarem em luta contra as nações pagãs. Era necessário circuncidar. Ou seja, a circuncisão é uma limpeza, é uma purificação. Observe que a circuncisão na medicina, pela medicina, é cortar a pele do prepúcio da criança, né? Para que não acumule impurezas, bactéria, ou possa vir causar uma infecção urinária. Então é necessário tirar aquela pele. E isso que, no ato simbólico, Deus falando com Josué para que o povo fizesse isso, que ocorresse isso, essa limpeza, né? Que a circuncisão, na realidade, é a remoção de nossa carne, espiritualmente nós falando, né? Os circuncisos são aqueles que não confiam em suas forças carnais. E se a carne ela não for tratada, irmãos, o cristão não desfrutará das bênçãos de Deus. E observe que faz me lembrar que na experiência de Abraão, ouvimos, na realidade, um aspecto da nossa carne que muito sutilmente nos engana. Geralmente nós, como cristãos, conhecemos a carne como um aspecto pecaminoso. Mas a carne que ela tenta agradar a Deus, como foi na experiência de Abraão, quando gerou Ismael, muitos de nós cristãos não conhecem essa parte. Que, em parte, a circuncisão ela trata com a carne que tenta agradar a Deus. A carne que tenta fazer a vontade de Deus. Mas o sinal mais evidente com a carne é intocada a nossa autoconfiança.
Ou seja, a nossa autoconfiança, essa é um perigo, que é tentar misturar, como o patriarca fez. O problema espiritual dele foi misturar a fé com a carne. O resultado foi que nasceu Ismael. Ele queria dar uma ajuda a Deus. Por isso que Deus pediu a Josué que circuncisasse o povo. Porque dos que saíram ao Egito, durante 40 anos peregrinou, os que saíram, eles fizeram esse ato. Mas os que nasceram no Egito não fizeram. E era necessário para ter o sinal como povo de Deus. Era necessário essa circuncisão. Sendo que só o homem poderia ser circuncisado ao 8º dia. E aqueles que se convertiam ao judaísmo também deveriam fazer esse ato. Veja bem que no verso 6, os homens de guerra, todos que entraram na terra, no Egito, acabaram, faleceram, morreram. E aí no verso 7, o texto diz: porém, em seu lugar, pôs os seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estava incircunciso, porque não o circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Amados, eu vejo aqui Deus levantando, como a gente está nesse propósito, nessa visão de Deus levantar uma geração sarada, uma geração renovada, uma geração purificada, uma geração comprometida. Foi necessário que fosse circuncidado. Foi necessário que fosse limpo, que fosse restaurado. E o texto diz que, tendo circuncidado, ficaram no lugar até que sarasse. E faz-me lembrar que o Senhor Jesus, antes da sua ascensão, ele disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, eles fizeram o ato simbólico, o ritual, e ficaram no lugar para sarar. Se nós não ficarmos no lugar que Deus ordenar, que Deus nos orientar, não seremos sarados. E eu creio que esse propósito de 40 dias de jejum e propósito é vindo dos céus. Se nós entrarmos de cabeça, não morrer no caminho, ou seja, morrer no sentido de parar, de desanimar, nós ficarmos até a data exata, nós vamos ver coisas grandes, nós vamos ver os acontecimentos de Deus, os feitos de Deus em nossas vidas, espiritualmente, porque aqui nós trazemos para nossas vidas no ato espiritual, pode ocorrer no ato físico também, como eles ficaram lá 40 anos e fisicamente Deus sustentou muitos, fisicamente, financeiramente, espiritualmente, porque no versículo 9 diz: disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar chamou Gilgal até o dia de hoje. Ou seja, amados, se nós resolvermos fazer o que ele está pedindo, circuncidar, deixar ele entrar no nosso coração, que hoje não é mais necessário a circuncisão física, e sim a espiritual, porque em Cristo deixa de o exterior e passa a ser interior. Deixa de ser física e passa a ser espiritual, como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 3. Ele está dizendo que vai tirar do povo israelita a injúria, a vida de desgraça que em parte que eles levavam, ou seja, a miséria, a humilhação que os israelitas passou na escravidão lá no Egito. Agora eles estão entrando na terra, recebendo honra de ser uma nova nação com terra própria, entre outras nações importantes do mundo, que era Gilgal, uma palavra que, salvo engano, significa círculo de pedra. Ou seja, Deus quer nos honrar, tirar do ato de humilhação, como muitos nós vimos tem passado. E Deus quer tirar desse ato de escravidão, de humilhação, e nos conduzir em direção à terra prometida, à nova Jerusalém,
mantém-se de pé, mantém firme, que Deus vai honrar o seu povo. Interessante, lá em Jeremias capítulo 4, versículo 4, o texto diz: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai-vos o vosso coração, ó Judá, moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem apague por causa das vossas malícias. Aí ele completa em Jeremias 31, verso 31, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os havei deposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daquele dia, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração escrevereis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Oh, queridos amados, é Deus que circuncida o coração do homem. Ele diz que imprimir na mente do povo as suas leis. Deus quer trazer mente novas, Deus quer trazer mente renovada, mente purificada, mente que pensa no futuro, mente que pensa positivo. É Ele que quer imprimir na sua mente, no seu coração, as leis dele. Então vamos deixar que Deus venha circuncidar o nosso coração interiormente, como diz o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe, fico grato pela oportunidade aí de estar em rápidas palavras refletindo sobre esse tema.